Bom dia! E nós estamos aqui no Campo de São Bento, em Niterói, para falarmos do grande ensaísta Gilberto Freire, esse pernambucano arretado que escreveu Casa Grande Senzala em 1933. E por que eu falo que Gilberto Freire é um ensaísta? Porque ele escreveu Casa Grande Senzala, sua obra-prima, no iniciozinho dos anos 30, na forma de ensaio. E ensaio foi criado no século XVI, é uma forma literária criada no século XVI, em 1580, por nada mais, nada menos do que pelo filósofo humanista Montaigne. E o que é um ensaio? O ensaio é um tipo de texto literário que pode tratar de diversos temas. Muito utilizado no universo acadêmico, o ensaio é uma forma mais abrangente e opinativa de se tratar um tema. Por este motivo, costuma ser mais popular do que o tratado. O ensaio se situa entre o didático e o poético, defendendo o ponto de vista do autor, sem utilizar muitas fontes, documentos e formalidades, mas podendo conter trechos e diversas citações de outros livros e de outros ensaios. Gilberto Freire é considerado ensaísta, lá nas tradições antigas que vinham lá da França, da criação do ensaio em 1580. Gilberto Freire, na verdade, é muito complexo falar do ensaísta Gilberto Freire, porque ele não era só um ensaísta, ele foi um sociólogo, ele foi um desenhista, um poeta, um romancista, várias facetas aí do pernambucano arretado Gilberto Freire. E eu vou falar com vocês sobre Gilberto Freire de uma forma heterodoxa, Eu não vou seguir aqui nenhum cânone, nenhum dogma. Eu vou falar de Gilberto Freire e da obra-prima Casa Grande Senzala de uma forma herética. Sim, herética, porque a heresia... O que é a heresia? Gente, a heresia é o desafio ao dogma. É o desafio ao dogma. E eu vou falar do Gilberto Freire de uma forma herética, Não é à toa que a Inquisição processava e queimava os hereges, Ou seja, aqueles que se desviavam dos dogmas. E eu vou falar aqui me desviando completamente dos dogmas e dos cânones, falando de Gilberto Freire. Pois é, gente, Gilberto Freire é esse grande ensaísta de Casa Grande Senzala. Sua formação intelectual é uma formação que vem dos Estados Unidos, da Universidade de Baylor, de Colômbia. Ele tem várias influências teóricas e metodológicas na sua formação e na sua escrita histórica posterior. E só para ressaltar algumas influências, nós temos as influências de Weber, com a categoria do tipo ideal. Nós temos as influências aí da historiografia dos Annales na França. Temos as influências de Dilthey e Simer. Aqui no Brasil, as influências de Capistrano de Abreu, as influências de Verhagen. E o Gilberto Freire, por ser um ensaísta herético, ele tinha muita ligação com a literatura, principalmente com a literatura de Proust, Esse escritor francês, das Ilusões Perdidas, exerceu poderosa influência nas obras de Gilberto Freire. E eu quero falar com vocês também uma coisa muito importante sobre Gilberto Freire, antes de nós falarmos sobre a Casa Grande Senzala, esse grande livro que foi publicado em 1933 pela primeira vez, Tem publicações de Casa Grande Senzala no mundo todo, em várias edições. Eu quero falar com vocês um pouquinho também, de Casa Grande Senzala como memória, Porque Casa Grande Senzala não é apenas um livro de interpretação social e histórica do Brasil, O Casa Grande Senzala, ele está entre o didático, a memória, a poesia, Ou seja, o confessional, O ensaísta Gilberto Freire, ele vai escrever Casa Grande Senzala muito como memória pessoal. Então, se vocês começarem a ler o livro, vocês vão ter alguns estranhamentos, embora ele seja assim, muito sedutor na escrita,
Casa Grande Senzala é um fascinante mosaico, e eu quero ressaltar para vocês que ele tem muito de memória. Hoje se discute tanto as memórias, não é? E o livro, lá no iniciozinho dos anos 30, ainda todo respingado de modernismo da Semana de Arte Moderna de 22, o livro tem muito dessa questão das memórias, e está entre a memória e a poesia, a viagem, o didático, né? Tá entre essas fronteiras todas aí. E eu quero ressaltar para vocês também sobre essa grande obra, né, de Gilberto Freire, que é o ensaísta do qual nós estamos falando aqui, que ele também vai escrever de uma forma, né, para se contrapor aos dogmas da academia. O Gilberto Freire era anti-acadêmico, anticanônico, né? Alguns dos seus estudiosos, como Ricardo Benzaquem, chega a dizer que ele era um herético, né? Como eu falei de heresia, que eu vou falar de um herético, vou falar de uma forma herética, heterodoxa, né? Ele era um herético. Existem vários, né, especialistas na obra de Gilberto Freire. Um deles é esse que eu acabei de falar, que é o Ricardo Benzaquem. Então, na verdade, ele não escrevia para a academia, ele era anti-acadêmico, ele era anticanônico, ele era anti-dogmas. Por isso que a obra Casa Grande Senzala, né, ela até hoje ela é um pouco assustadora, avassaladora, né, e mexe tanto com a gente, mesmo depois de tanto tempo. E eu quero falar com vocês também que esse gênero literário que o Gilberto adota, né, que é o gênero do ensaio, criado lá no século XVI, esse gênero também, ele tem muito de confissão, né, de confessional. Já dizia Adorno, que é um gênero muito peculiar, é um gênero muito particular de escrever, o ensaio. Então, gente, o que eu quero falar agora é um pouquinho, né, de Casa Grande Senzala, né, dessa obra gigantesca, né, e importantíssima na interpretação histórica e social do Brasil. Esse livro, Casa Grande Senzala, como eu falei para vocês, é um livro que se divide, né. Eu tô com uma edição aqui de 1998, é um livro que se divide nos seguintes capítulos, né, no seu sumário. Características gerais da colonização portuguesa do Brasil, formação de uma sociedade agrária escravocrata híbrida, o indígena na formação da família brasileira, o colonizador português, o escravo negro na vida sexual e da família do brasileiro, e mais o último capítulo, que é o escravo negro na vida sexual e na família do brasileiro, que é uma continuação do penúltimo capítulo. Esse é o sumário de Casa Grande Senzala. Eu tô com um livro aqui. O livro é um tijolo, né? Um livro de quase 500 páginas, né? E nós temos aqui em nossa mão essa obra-prima de Gilberto Freire, do iniciozinho dos anos 30, respingado de modernismo da Semana de Arte Moderna, né? E esse é um livro também que se destaca aí na tríade dos intérpretes do Brasil. Nós temos uma tríade clássica de intérpretes do Brasil. Que vocês conhecem já, né? Que é o Sérgio Buarque de Holanda, o Caio Prado Júnior e o grande ensaísta Gilberto Freire. E esse livro, né, nesse primeiro capítulo, é um capítulo bastante elucidativo sobre a formação da sociedade brasileira nos tempos coloniais. Porque vai ser um capítulo que vai falar da escravidão, né? Inclusive o Gilberto Freire, ele se utiliza de categorias duais, né, dualistas, para falar do Brasil. Daqui a pouco vocês vão saber o que é isso, né? Essas categorias dualistas. Ele vai falar da escravidão, ele vai falar da monocultura do açúcar, ele vai falar nesse capítulo, ele vai escrever, né, na verdade, sobre a família patriarcal, né? Sobre os portugueses que foram muito ousados e aventureiros de virem para os trópicos, né? Ele faz um elogio à colonização portuguesa, isso é patente, logo no início da leitura, ele faz um grande elogio à colonização lusitana nos trópicos, né? E
E esse capítulo também, gente, é um capítulo que vai trazer algumas inovações assim grandiosas para os estudos no futuro, né? Nós estamos falando aqui de 33, mas nós estamos em 2021, é muito tempo depois. Ele abre algumas fronteiras para serem estudadas pelos pesquisadores do futuro, que somos nós, né? Nesse capítulo, ele vai falar dos hibridismos culturais, né, que é tão em voga, né, nos estudos antropológicos, porque ele foi muito influenciado pela antropologia cultural do Franz Boas. Eu considero o Franz Boas a mais forte influência sobre Gilberto Freire, né? Esses estudos de antropologia que ele fez, orientados por esse antropólogo chamado Franz Boas. Então, no capítulo ele fala de hibridismos culturais, né? Ele usa o conceito de raça, mas também dá destaque para esse conceito de cultura. E esse capítulo também é um capítulo interessante, como eu estava falando, que abre fronteiras para vários estudos e várias pesquisas. Ele vai falar de história da alimentação, né, gente? Isso em 1933. Vai falar de história das doenças, isso em 1933, quando ele menciona a sífilis, né? Ou seja, ele menciona a colonização do Brasil, também foi um processo de sifilização, porque a doença trazida da França, dos tempos renascentistas, vai chegar aos trópicos e vai contaminar muitas pessoas. A sífilis é uma doença sexualmente transmissível, né? Que vocês com certeza sabem. Então, é um capítulo inicial da grande obra Casa Grande Senzala, que abre um monte de fronteiras de estudos, de pesquisas, como essas que eu acabei de falar, história da alimentação, história das doenças. As categorias que ele usa, né, nesse primeiro capítulo são categorias muito importantes, como, por exemplo, a bicontinentalidade dos portugueses. Os portugueses são bicontinentais, estão entre África e Europa. Os portugueses, eles conhecem e têm mais habilidade com os climas quentes do que os franceses e os ingleses. Os portugueses são aventureiros, né? Eles estão sempre se deslocando de um lado para o outro. Eles têm a paixão da viagem, né? Ou seja, a mobilidade é uma característica da colonização portuguesa. Ele também vai falar da miscigenação, né? Muito influenciada aí por essa antropologia cultural, como a gente falou anteriormente. Ele vai falar da miscibilidade. Os portugueses se misturavam com as índias, depois com as africanas, com as brancas, ou seja, eles tinham essa característica da miscibilidade. Esse capítulo, ele trabalha com essas categorias principalmente, né? Mas eu vejo que a característica mais importante desse capítulo é a questão dos hibridismos. Isso é em 33, ele destacando os hibridismos da cultura brasileira em formação, né? Mas sem também deixar de falar dos outros aspectos que a gente acabou de comentar. O conceito de cultura, né, mesmo ainda mantendo o conceito de raça, é forte nesse capítulo e nesse livro, né? E uma coisa interessante também é essa questão aí de que ele trabalha com categorias do tipo ideal de Weber e com categorias duais, como eu falei no início. Mas o que eu quero ressaltar aqui nessa apresentação nada ortodoxa, totalmente herética, é a sedução da escrita do Gilberto Freire, né? Por ele ser um escritor, um ensaísta livre, né? Totalmente livre, desapegado dos cânones, a Casa Grande Senzala, né? É um livro que a gente tem que ler sem puritanismos, né? Temos que colocar os puritanismos de lado, porque é uma leitura aberta. É uma leitura aberta, a cada leitura um significado, um simbolismo. Então eu aconselho a vocês, se vocês não leram ainda o primeiro capítulo da obra Casa Grande Senzala, pesadinha, que está aqui na minha mão, né? Eu aconselho a vocês que vocês façam essa leitura de uma forma aberta, né? Se costuma dizer que a filosofia, para se filosofar, é preciso ter abertura, não é? Para se filosofar tem que ter abertura. Então, a mesma coisa, eu vou dar um conselho aqui de filósofa, tá? Eu vou dar um conselho para vocês lerem o Gilberto Freire de uma forma aberta, como se vocês fossem filósofos, porque filósofo é aquele que pensa abertamente, não é? Então vamos ler o Gilberto Freire de uma forma heterodoxa, com a mente aberta, né? É esse o conselho que eu
dou para vocês lerem aí o primeiro capítulo de Casa Grande e Senzala e o livro todo, claro que é muito mais importante ler o livro todo, embora seja um tijolo, mas é importante que seja lido completamente. E uma coisa interessante também que eu quero ressaltar com vocês nesse vídeo anticanônico e herético sobre o herege Gilberto Freire, é que ele também tem uma concepção de tempo muito articulada, né? Vocês vão perceber na leitura que ele também está ligado nas memórias do passado dele. Ele era um homem que vinha de uma oligarquia pernambucana e tudo mais, mas ele também tem uma ligação com o presente e com o futuro. Essas três temporalidades, elas estão mescladas, articuladas aí na concepção de tempo de Gilberto Freire, esse herético, né? E uma coisa interessante é sobre os dualismos, né? O Benzaquem já fala desses dualismos estilísticos, né, do Gilberto, e eu queria só fazer uma leitura da última página do primeiro capítulo de Casa Grande e Senzala. Ai, minhas folhas voaram aqui, mas não tem problema. Eu quero fazer uma leitura, né, da última folha desse capítulo, para vocês saberem o que eu estou falando aqui sobre dualismos, né? Considerada de modo geral, a formação brasileira tem sido, na verdade, como já salientamos, as primeiras páginas desse ensaio. Um processo de equilíbrio de antagonismos. Antagonismos da economia, da cultura europeia, da indígena, europeia e africana, a africana e a indígena, a economia agrária e a pastoril, o bandeirante e o senhor de engenho, o paulista e o emboaba, o pernambucano e o mascate, o grande proprietário e o pária, o bacharel e o analfabeto, mas predominando sobre todos os antagonismos, o mais geral e o mais profundo, o senhor e o escravo, né? Ou seja, eu fiz essa leitura da penúltima página do capítulo que eu aconselhei vocês lerem, para mostrar que ele trabalha com esses dualismos estilísticos, né? Faz parte da maneira de escrever a história do Gilberto Freire. E sobre essa maneira de escrever a história, gente, eu quero falar uma coisa muito interessante para vocês e importante, vocês que estão iniciando aí os estudos historiográficos. A escrita da história desse herege pernambucano é uma escrita para envolver o leitor, né? Como eu falei no início, é um fascinante mosaico, é para envolver o leitor. Então isso é muito importante, né? Isso é muito importante que seja ressaltado. Ele teve essa preocupação por escrever um ensaio, que é um gênero mais aberto, é um gênero mais fluido, de envolver o leitor. Então é uma leitura que te envolve, né? Primeiro que você tem que ler de uma forma aberta, heterodoxa também. E a leitura te envolve. E ele escreveu com esse objetivo, de seduzir o leitor. Isso é importante de ser ressaltado, né? E também uma outra coisa sobre essa escrita da história do Gilberto Freire, o herético lá de Apipucos, né? É a questão, gente, que essa maneira dele escrever, que é heterodoxa, anticanônica, abre novas possibilidades, novos horizontes de pesquisa e de escrita para a história. Isso foi feito em 1933, mas hoje em dia, né, com a profissionalização da história cada vez maior, é importante que a gente, né, que está dentro desse métier, tenhamos liberdade de escrever, né? Esse é o grande recado, é a grande lição aqui desse vídeo, que tenhamos liberdade de escrever como Gilberto teve, o herege de Apipucos. E eu termino aqui a minha apresentação sobre Casa Grande e Senzala.